A gloriosa paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos, amigos, ouvintes, todos quantos têm a oportunidade de ver, assistindo este vídeo aula. Quero cumprimentar todos os professores da Escola Bíblica Dominical e neste vídeo em especial cumprimento meus amados professores da classe juniores. Então já quero agradecer a oportunidade de estar aqui trazendo minha participação à Escola Bíblica Dominical para a classe juniores. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada professor. Para este tempo, nesta oportunidade, a nossa lição é a lição de número 2, uma casa de oração. Temos aqui Revista Juniores com o tema Igreja, Casa de Deus, para este segundo trimestre do ano 2020. Nós queremos aqui trazer a leitura da santa e gloriosa Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 14, e também a carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18. Vamos ler aqui na Bíblia. Mateus 21, 12 ao versículo 14. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou. E curou-os. Quero também lembrar que no Evangelho de Marcos capítulo 11, versículo 15 e 16, também apresenta este mesmo texto bíblico, como também lá no Evangelho de Marcos está registrado que, além dele repreender ali os cambistas que estavam assentados com mesas e em cadeiras, no Evangelho de Marcos registra que ele também não consentia que entrassem alguém com algum vaso em mãos para dentro do templo. Então é interessante observar, e vamos ler aqui também Efésios no capítulo 6 e o versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, dentro da visão destes dois pontos bíblicos, tanto de Mateus 21, quanto de Efésios capítulo 6 e o versículo 18,
O tema da nossa lição é falar da oração. Por que Jesus expulsar de dentro ou das margens frontal do templo estes que vendiam pombas e também negociavam ali, assentados em cadeiras, com mesas, ali no átrio do templo, ou os textos bíblicos não nos informam se era dentro, no átrio do templo, mas é bem provável que eles estivessem no átrio do templo, onde estava ali a presença do altar do holocausto, né? Fiz aqui uma pequena maquete. Aqui o templo era organizado da seguinte forma: assim que entravam para dentro do átrio, já estava ali o altar do holocausto. Ao lado, à direita, a bacia de bronze, onde os sacerdotes que recebiam a oferta do povo para o sacrifício lavavam ali na bacia de bronze. Depois, os sacerdotes entravam até o lugar chamado Lugar Santo, que é esta primeira parte, ali na tenda da congregação, onde ficava à esquerda o castiçal de ouro, com 7 lâmpadas acesas, o altar do incenso próximo da cortina da entrada para dentro do Santo dos Santos. Aqui ficava o altar do incenso. E aqui à direita, no lugar santo, ficava a mesa, né, dos pães da preposição. E no lugar santo dos santos, onde o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano, ficava ali a Arca da Aliança, com a tábua da lei, a vara de Arão e também um vaso que guardava dentro dele uma parte do maná. Então, essas coisas, é sabido que isso permanecia aqui dentro do templo. Era informado, que foi informado nas escolas que já passamos, que aqui dentro então armazenava essas coisas. No período de Jesus, no período em que Jesus ministrou, chamando os apóstolos e a estabelecer a igreja, é dito pelos historiadores que, devido às grandes ameaças contra o templo, esta Arca da Aliança já não era mais presente no lugar santo dos santos. Mas o templo tinha ainda uma forma de funcionamento. Então, o povo hebreu aguardava que o Messias, quando chegasse em Israel, ele restauraria todas as coisas e principalmente a situação do templo em Jerusalém.
Mas o que chama atenção no decorrer do texto bíblico que nós tomamos aqui, uma casa de oração, é o cuidado que o comentarista desta lição teve em também colocar este versículo 18 da carta aos Efésios. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, analisando estes pontos bíblicos, o que é que tem a ver o sistema da oração com alguém que estava assentado em mesas, assentados em cadeiras com mesas, negociando aqui próximo à entrada do templo ou mesmo no átrio do templo? O interessante de analisar e estudar e esforçar por compreender a razão que levou Jesus a ignorar essa negociação que faziam aqui no templo. Vendiam pombas, conforme Marcos também fala, tinham o costume de entrar com vasos para dentro do templo. Nestes vasos, necessariamente, levavam ali algum tipo de produto para que pudesse ser apresentado ao sacerdote. Nós aprendemos também no livro de Levíticos 4, Levíticos nos dois capítulos, capítulo 4 e capítulo 5. Era recomendado aos filhos de Israel que todo hebreu deveria, para a realização da sua adoração a Deus, ele deveria apresentar no templo do Senhor. Se fosse um sacerdote, ele deveria apresentar para fazer adorações a Deus e uma oferta que representasse a sua vida pela culpa. Então, uma novilha para o sacerdote, um bode para o príncipe, uma cabra para qualquer pessoa e 2 rolas ou 2 pombinhos para aquela pessoa que não tivesse alcance de apresentar uma cabra. Uma cabra deveria ser a oferta de qualquer pessoa, pessoas comuns, pessoas que não fossem sacerdote, que não fossem príncipes. Então, sendo um cidadão comum entre os hebreus, se ele tinha uma vida financeira que fosse que não fosse tanto desprovido da vida financeira, então essa pessoa tinha condição de apresentar pela sua culpa uma cabra. Então ele levaria uma cabra, porque ele era uma pessoa comum entre os hebreus. Mas se esta pessoa comum entre os hebreus não tivesse condições devido aos fracassos na vida financeira,
ele deveria então levar um par de rolas, 2 rolas ou 2 pombinhos. Mas se esta pessoa ainda tivesse dificuldade de apresentar 2 rolas ou 2 pombinhos, ele deveria apresentar então com a 10ª parte de um efa de flor de farinha. Isto aqui fazia parte do ritmo de adoração a Deus pelo povo hebreu. Então, se alguém fosse no templo para adorar a Deus, a adoração era ouvir a lei de Deus explicada pelos sacerdotes do Senhor ali, e no momento da oração, da adoração, os hinos, os salmos que cantavam, tudo isto fazia parte da adoração, como também a oração a Deus. Mas estas coisas tão sublimes não tinham nenhum efeito se estes adoradores não apresentasse ali no culto a Deus qualquer destas coisas que envolvia uma novilha, ou um bode, ou uma cabra, ou um par de rolas, ou a 10ª parte de um efa da flor de farinha. Então, quando o povo hebreu, nos dias de Jesus, devido a um relaxamento espiritual, é observado que nos dias de Jesus, o povo hebreu vivia uma certa cauterização espiritual. Estavam como que apagados, devido terem as gerações passadas desobedecido os profetas, as advertências da parte de Deus. Então Deus coloca um silêncio. É apresentado nos estudos teológicos a história de Israel, apresenta que por um período de 400 anos Deus não enviou mais profetas em Israel. E nesse tempo muitas revoluções aconteceram. E até diziam que em tais e em tais lugares existia alguém falando de Deus. Mas quando caravanas aproximavam para estes lugares para ouvir, chegando lá, era simplesmente alguém levantando um sistema revolucionário para colocar a nação de Israel em apertos piores, piorando a situação em que viviam. Mas, conforme Deus havia prometido de enviar o seu Messias, o Redentor de Israel, na plenitude dos tempos, então, 400 anos após Malaquias, é apresentado a vida de João Batista, e João Batista apresenta Jesus. João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, muita gente em Israel estava com uma visão desviada dos projetos de Deus. E quando é chegado aquele que seria o seu Messias, eles não o reconheceram. Por mais que Jesus pregasse as palavras e as boas novas do Evangelho,
por mais que suas palavras promovessem nos corações uma brandura e que fizesse sentir na alma, até mesmo quando ele ressuscitava os mortos, dava vista aos cegos, fazia os coxos andarem. Tudo isto foi para que Deus, dando uma oportunidade para Israel ver os milagres que nunca aconteceram na vida de outros, assim como aconteceram com a vida de Jesus. Mas Israel permaneceu com seus olhos fechados. Pouquíssimas pessoas se abrigaram na misericórdia de Deus na pessoa de Jesus, como seus apóstolos e aqueles poucos hebreus que se uniram a ele naquela época. Então a situação do templo, o templo havia sofrido perseguições, tinham quebrado o templo. Nabucodonosor levou os vasos, os utensílios da casa de Deus, quando levaram Israel ao cativeiro, quebraram o templo. Mas Herodes, depois, quando Roma está dominando o mundo, Herodes, como rei em Israel, ele reconstrói, ele começa uma reconstrução no templo. E esta reconstrução não teve um término. Por mais que os discípulos admiraram, vede que pedras aqui, Senhor. Aí, visto que este templo ainda estava sofrendo uma reforma, este templo passava por um momento de obra, de construção, mas que não tinha recebido um completo acabamento. Então a história apresenta que as dificuldades que haviam neste templo. E isto fazia parte de cumprimentos proféticos. E aí Jesus um dia olha para este templo e fala: derribai este templo, e em 3 dias o reedificarei. Então alguns ali, olha, mas durante há tantos anos demoraram-se para fazer este templo, e você com 3 dias o reedificará, não entendendo que ele estava falando do seu próprio corpo. Então o corpo de Cristo tinha uma relação com o templo construído em Jerusalém. Então Jesus vê que ali estavam os cambistas vendendo pombas e comercializando aqueles produtos que seria de ser oferecido como sacrifício. Os sacrifícios eram apresentados, mas aqui entra o que nós estamos compreendendo deste assunto. Onde começa o culto do cristão? É uma pergunta que já foi feita e me lembro deste assunto muito bem. Onde começa o culto do cristão? O nosso culto começa onde? E quando é que o nosso culto termina? Então o versículo 18 de Efésios fala assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. É em todo tempo. Se estamos orando em todo tempo, é porque o nosso culto, ele é em todo o tempo.
No capítulo 12 aos Romanos, Paulo fala que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Para a mulher samaritana, Jesus disse: vocês adoram neste monte. E nós dizemos que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Mas é a mulher que fala para Jesus: vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos nesse monte. Mas aí Jesus ele ensina para aquela mulher: mulher, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, quando se trata de adorar em espírito e em verdade, isto envolve todo o tempo do cristão, todo o tempo. Se estamos negociando, as nossas negociações, os nossos relacionamentos, nós devemos estar em oração. É por isto que é cobrado que a vida do crente deve ser uma vida honesta, porque em todo tempo ele está em oração, ele está em espírito de adoração a Deus. Não há oportunidades para a operação do erro na vida do cristão. Então, mas quando se trata de culto racional, aí temos aquele tempo que nós vamos estar indo na igreja. Aí geralmente os cultos começam às 19 ou 19h30, terminando às 21 horas. Então, dentro de uma pergunta bastante interessante, foi dito assim que o nosso culto começa na nossa casa, no nosso cotidiano. E quando estamos entrando para dentro da casa de Deus às 19 horas, até às 21 horas, estamos dando encerramento ao nosso culto. Interessante analisar esses pensamentos, porque é dentro deste raciocínio que entra aí os cuidados que Jesus estava tendo para com o santo templo de Deus em Jerusalém. Porque se o hebreu levasse a sua oferta desde a sua casa, desde as suas terras, desde as suas herdades, ele estaria levando a sua farinha, ele estaria levando lá o par de rolas, ou ele estaria levando o bode, ou uma cabra, ou até mesmo, se fosse um sacerdote, ele estaria levando um novilho, conforme a classificação do seu status na sociedade, seria esta a forma de sua oferta. Então, isto era a adoração que o Senhor Deus esperava dos hebreus. Então, por uma longa temporada, o povo obedeceu este ritmo requerido no livro de Levíticos, capítulo 4 e capítulo 5. Mas quando é nesses dias de Jesus, devido à situação decadente na vida espiritual do povo hebreu, eles perderam estes princípios, Se alguém podia ter para vender lá na porta do templo, então, para que eu tirar de dentro da minha casa ou de dentro do meu sítio
algo que eu tenho lá na porta do templo. Isto aí era a revelação de um relaxamento apresentado pelo povo de Israel. Então é isto que Jesus via. Deus não estava agradando desta forma de adoração do povo. Então, os negociantes ali, pode ser que estranharam a atitude do Senhor em revirar as suas mesas e cadeiras e espaventar com os pombinhos e animais que por ali estavam, não permitindo também que ninguém entrasse com vasos para dentro do templo, porque aqui para dentro do templo só entravam os sacerdotes. O povo de Israel podia entrar até no átrio, né? Os que deveriam oferecer ofertas, sacrifícios, ficavam aqui no átrio. Os sacerdotes do Senhor entravam no lugar santo. E é visto que o Senhor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, não consentia que eles entrassem com vasos também para dentro do templo. Então veja que existia uma desorganização no meio do povo, uma falta de respeito com as coisas sagradas, né? Então, o que tem a ver isto com a oração é isto. Porque se a casa de Deus é chamada de casa de oração, deve-se respeitar as respectivas ordenanças, porque nosso Deus é Deus de princípios. Ele é um Deus de princípios. Então, seria necessário que o povo entrasse em obedecer os ritmos da lei. Então, nada de cambistas na porta do templo. A adoração deve ser com esforço, esforçar por apresentar a Deus o que é de melhor. Se é oração, oração. Se é pregar, pregação inspirada, buscada de Deus em oração, né? Isso aqui nos faz lembrar também isto que a gente muito vê hoje, né? Quantos trabalhos que a igreja investe esforço, e quando o pregador vai trazer a palavra, uma palavra para um tempo bem reservado, 30, 40 minutos, aí quando se vê, ele não orou para pregar, ele vai pregar pregação de outro, coisas vistas em vídeos. Que é isto? É isto que Jesus está aqui fazendo. Ele quer ver o nosso esforço. Devemos apresentar a Deus um culto racional. Um culto sem mancha. Um culto onde nós, quando encerramos e vamos para o nosso lar, vamos com nossa consciência tranquila, né? Então, é isto que nós estamos aqui vendo no decorrer desta lição maravilhosa para o nosso aprendizado. Nós temos aqui também algo bastante interessante que faz parte da dinâmica, a dinâmica que convide
os alunos a fazerem um círculo de mãos dadas. A ideia é que o professor diga ao... Não, é a outra lição. Escreva o versículo no quadro e peça que toda a turma recite o versículo. Recorte uma cartolina em partes retangulares de acordo com a quantidade de palavras do versículo. Escreva uma palavra em cada cartão e prenda debaixo das cadeiras. Em seguida, peça para os alunos que estão sentados nessas cadeiras trazerem os cartões à frente da classe e, com a ajuda dos demais, coloque as palavras em ordem. Ao final, todos devem recitar o versículo a fim de memorizá-lo. Então, vemos, eu estava observando aqui, conforme a exigência da dinâmica, eu estava pensando aqui neste versículo, pode ser um outro versículo também. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, versículo 7, que foi o versículo citado por Jesus quando ele revirava, as mesas e cadeiras dos cambistas. Então, contando as palavras deste versículo, nós temos 14 palavras. 14 palavras. E conforme aí a dinâmica, cada palavra deve ser recortada, formando aí 14 palavras que formam o versículo. Cole cada palavra debaixo de cada cadeira do seu aluno. E depois este aluno deve ser chamado a retirar esta palavra que está colada debaixo de sua cadeira e colar esta palavra lá no quadro, na sua posição, conforme a frase do versículo. Interessante. Então é observado isto e que Deus continue abençoando e que nas próximas oportunidades estaremos aí continuando, compartilhando aí a nossa participação para classes juniores. Ore por nós e Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.